Yemanjá oto bajare, aya oto bajare ho. 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 Yemanjá oto bajare, aya to bajare ho. Aqui um trechinho dessa apresentação maravilhosa do Grupo Ânima. Já estou aqui com dois integrantes do Ânima presentes para a gente começar o nosso papo aqui. Valéria Bittar, Luiz Fiamindi, e o Paulo Dias está tentando entrar aqui conosco também. Não sei se ele está ouvindo, mas não está dando imagem. Vou orientar o Paulo Dias no primeiro intervalo nosso aqui para ver se ele consegue pelo WhatsApp. E nesse momento eu quero agradecer a presença de vocês. O Ânima vai se apresentar hoje em São Paulo. Quem estiver em São Paulo, se já não tiver lotado, né? Não sei como é que estão os ingressos, mas é a apresentação no Sesc da Vila Mariana, a partir das 17h30, com um debate, né, com o público que vocês vão fazer, e depois às 21h, o espetáculo Mar Anterior. Que coisa linda, eu estou arrepiado, honrado de receber vocês aqui. O Grupo Ânima é consagrado, música antiga no Brasil, música medieval com instrumentos da época. É um acontecimento, né? Já ganhou vários prêmios como o melhor grupo de música de câmara, e eu quero agradecer imensamente. Vou passar a palavra para Valéria Bittar, que é a flautista do Grupo Ânima, também uma das fundadoras, conceituadoras, e obrigado por estar aqui hoje com a gente. Tudo bom, Valéria? Pode falar, querida. Eu é que agradeço pelo convite nesse dia especial de Iemanjá, de a gente poder aqui, nesse programa que acho que todo mundo do Grupo Ânima assiste, conhece e participa às vezes no chat, que são todas as suas os seus desmembramentos, né? Conde, muito obrigada em nome de todos nós e todas nós do Ânima. Valéria,
Se você puder abaixar um pouquinho a câmera para você ficar mais alta na tela, isso, só um pouquinho, senão você fica muito lá embaixo. Deixa eu seguir aqui. Já vou devolver. Assim tá bom, assim tá ótimo. Vou devolver a palavra para você daqui a pouco. Eu queria ouvir também o Luiz Fiamindi, que eu ainda não conheço. Ele já foi lá, pegou a rabeca já. É isso? É uma rabeca? Tudo bom, Sim, Luiz? tudo bem, Cláudio? Eu vou pegar uma flauta. Pode pegar. A gente faz uma canja aqui. Bom, para mim, para todos nós, é uma honra estar aqui no seu programa. Eu sou um ouvinte assíduo desse programa e a gente também saúda toda a audiência, que eu sei que é muito grande. E então, a gente espera todo mundo que puder ir lá para o Sesc Vila Mariana. Vai ser um prazer recebê-los ali primeiro nessa conversa, né, que é no finalzinho da tarde, e depois no concerto, que é às 21 horas. Então, isso aí, esse trabalho do Ânima é o 10º CD que a gente grava, que teve o apoio do Sesc São Paulo, então feito de uma forma muito esmerada, com uma pesquisa, ele foi lançado com um livreto também, com todas essas histórias daquelas músicas que a gente gravou, que tem muita coisa por trás, né, dessas músicas. Então a gente não se contenta em só gravar a música, fazer um arranjo, a gente vai e pesquisa também o entorno dessa música, de onde ela vem, como é que ela é lida hoje, tudo isso, né? Muita pesquisa envolvida, quer dizer, é um trabalho diferente, é um trabalho que é musical, é um grupo musical, mas tem uma estrutura que é delicadíssima e a gente vai explicar e descrever isso aqui um pouco para o nosso público. Valéria, eu queria que você falasse um pouco para a gente do conceito desse espetáculo, né? Mar Anterior, as influências. Eu sei que tem a presença da música negra, música africana forte, né? Como é que é juntar música medieval europeia, por definição, e a música africana, que tem outras influências, vertentes, conexões. Como é que foi essa experiência? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Mar Anterior nasceu há bastante tempo atrás. A ideia de gravar, quando a gente teve uma vontade de trabalhar sobre uns manuscritos na década de 90, né, já ainda, né, em 99, para uns manuscritos recém-encontrados na Torre do Tombo, do rei português Dom Dinis, que foi aquele denominado por Fernando Pessoa do plantador de naus. Então, Dom Dinis foi um grande poeta, e o cerne da poesia de Dom Dinis não é o amor inatingível, como é dos trovadores occitânicos do sul da França, né? Mas sim, o amor não correspondido, mas sim a saudade. Então, aí a gente já vê um núcleo da saudade no pensar e no fazer poético lusitano, né? E foram encontradas 7 cantigas musicadas, né? Porque a gente sabe que na Idade Média a prática poética, a prática da escrita, né, da poesia escrita e da poesia não escrita, não é uma prática separada da música. Então, toda a poesia tem que ser cantada pelos trovadores. E ele era um rei trovador. E então foi uma descoberta muito importante para a língua portuguesa e também, no nosso entender, daí do ânima e tudo, um núcleo da saudade, né? E aí a gente ficou ruminando isso durante muito tempo. E depois de muito tempo, em 2018, nós
retomamos essa possibilidade de fazer esse trabalho, só que de uma perspectiva da saudade trazida pelas epopeias marítimas que foram vislumbradas pelo rei Dom Diniz. Dom Diniz não foi o pontapé inicial mesmo das navegações de conquista do Atlântico e desse grande momento da Península Ibérica de conquista das Américas, né? Mas ele vislumbrou isso replantando e plantando pinhais em Leiria, né, à beira-mar, para a construção de embarcações para essa grande travessia, né, que daí estava por vir. Então, em realidade, essa travessia, a gente conhece ela do lado da margem do mar português, mas a gente, até muito pouco tempo atrás, a gente questionava e a margem do continente africano, que depois precisou, para que as Américas fossem descobertas, né, ou ocupadas. Então, tem outras margens que a gente não conheceu. Oi, Paulo. Eita, deu certo. Que bom que deu certo, Paulo. E aí, tudo Olá, bom? tudo bem, Conde? Tudo bem, Você viu que foi fácil, né? Eu falei, pô, entra com o celular. Não, então, o celular entrou sem eu pedir, eu estava no laptop, aí deu eu acho que uma disputa de poder entre o celular e o laptop, e o celular ganhou. Já vamos ouvir o Paulo Dias. Valéria, querida, a gente interrompeu você, então, por favor, pode concluir. Aliás, esse é um assunto muito bem delineado, muito melhor do que eu, pelo Paulo Dias, mas eu estou aqui explicando um pouquinho do conceito inicial da gente juntar música medieval com música do candomblé, queto, principalmente, no nosso novo espetáculo, que é o Mar Anterior. Então, nós pensamos em atingir a saudade não pelo viés da poesia, não somente pelo viés da poesia do Dom Diniz, né, mas sim pelas saudades trazidas pela escravização e pelas invasões, né, e escravizações. No momento, se você me permite, Valéria, eu acho que esse espetáculo e essa concepção, ela se conecta muito ao momento de reidentificação do Brasil, depois de toda essa crise imensa que nós passamos, da nossa cor, da nossa origem, ancestralidade, né? Eu acho que tem um fundo muito poderoso, né? Nessa concepção de vocês que não foi feita hoje, mas que eu acho que está no momento, assim, talvez histórico, mais forte para que ela reverbere. Eu vou pedir para o Paulo Dias falar, depois eu vou passar a palavra para o Luiz, o Paulo Dias, que é o responsável pelas percussões do Grupo Ânima, Paulo Dias. Que coisa maravilhosa é essa do Grupo Ânima, Paulo Dias? Fala um pouco da sua participação nesse grupo, as suas pesquisas também voltadas para a música africana. O Paulo Dias é responsável pelo atabaque, rumpi, percussões afro-brasileiras e órgão portativo. Que língua que foi cantada? É Iorubá? O que é aquela língua? É Iorubá? É Iorubá. Perfeitamente. É o Iorubá diaspórico, né? É o Iorubá que foi preservado na diáspora. Na que diáspora. Não é o mesmo falado atualmente, é um Iorubá do século XVIII, né? Quando houve o tráfico escravo, né? A partir do 17 que ele se intensifica. Então, línguas africanas são faladas no Brasil, tanto do ramo sudanês como o Iorubá e o Hausa.
e o Euefon, né, que seria o Jeje, a gente fala Jeje, Nagô, né? Quanto também as línguas bantas, né? O Quimbundo, o Ovimbundo, o Quimbundo, o Umbundo e o Kikongo, por exemplo. E o Candomblé foi, digamos assim, a grande casa que ajudou essas línguas a chegarem até nós. Não só as línguas, como todas as práticas rituais, as mitologias, né? os instrumentos musicais, as práticas musicais, né? É uma verdadeira universidade, né? Se a gente quiser aprender mesmo cultura afro-brasileira, acho que o candomblé é a grande porta de entrada, junto com escolas de samba, com irmandades negras, né? De Minas Gerais, por exemplo, e as rodas de rap, de funk atuais, que são, na verdade, reedições contemporâneas, né? As rodas de jongo, tudo isso são instituições afro-brasileiras onde esse conhecimento filosófico e visões de mundo são plasmados pela música, pela dança, pela música corporalizada. O corpo é muito importante também como meio de comunicação e de veiculação de conhecimentos, né? Então, no caso nosso, a gente está lidando com uma das vertentes do candomblé, que é o Quetu. Quetu é uma cidade que eu acho que fica no Benin, atualmente. Mas é daquela região que a gente chama de Yorubalândia. É uma região onde se fala o Yorubá. E embora se fale Yorubá, se falasse Yorubá no reino de Oió, no reino de Leifé, Oxobô, e outras cidades e estados, eles não se reconheciam como um mesmo país. Então, você falar a cultura iorubá é um pouco uma construção mais recente, né, da época da colonização inglesa. Mas, de qualquer forma, é a língua iorubá que veicula esses cânticos. Inclusive, tem pais de santo, sacerdotes nigerianos que já vieram ao Brasil, porque alguma coisa lá se perdeu com a dinâmica, né, da cultura, da modernidade lá na Nigéria, no Benin, e eles vêm, às vezes, já vieram para falar com a mãe menininha, com a Olga de Alaqueto, enfim, para resgatar determinados aspectos que lá já tinham ido embora. Tá aí o Paulo Dias, muitas histórias para contar aqui, que coisa maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui a capa do nosso evento de hoje, porque eu achei tão linda essa foto de vocês. E o Paulo tá ali mais cabeludo, né, Paulo? Eu falei, será que é ele mesmo? É ele mesmo. Será que ele tá mais cabeludo? Você cortou o cabelo, Paulo? O que aconteceu? Você vê, às vezes eu tenho que dar uma limpada geral dos pelos aqui da cara, né? Para não cobrir demais, mas depois cresce de novo. Logo cresce de novo, vai crescer de eu novo. sempre usei cabelo black na minha adolescência, e sempre usei o cabelo armado, né? Deixa eu ouvir um pouco o Luiz Fiammingue. Fiammingue, tá certo a pronúncia do teu sobrenome? Fiammingue? É Fiammingue, é isso mesmo. Fiammingue. Ô Luiz, eu queria que você falasse um pouco agora. O Paulo Dias falou muito da dimensão afro, né? Eu queria que você falasse da dimensão europeia e medieval, né? Nesse casamento, nessa concepção, a sua parte, a sua contribuição aí nessa composição do espetáculo Mar anterior. Vamos ouvir o Luiz Fiammingue. Então, na pergunta que você fez inicialmente, né, sobre a relação da música antiga com essa tradição musical afro-brasileira, então tem uma coisa que o Paulo sempre fala, e aliás ele escreveu sobre isso no livreto do CD, que a música afro-brasileira do candomblé também pode ser considerada uma música antiga, porque é uma prática musical secular, né, que vem sido mantida assim pelas tradições dos terreiros, né, religiosas, e então essa relação, né, de música antiga
passa por aí também, por essa relação de a gente estar tratando uma música não europeia, mas também música antiga, né? Então, esse termo música antiga se consolidou assim por volta da década de 60, dizendo respeito a toda a música feita anterior aos mestres do classicismo e romantismo, né? Então, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, todo esse time predominantemente germânico, né? E então a música antiga era a música que começou a se pesquisar e a se tocar com os instrumentos que eram usados naquela época, né? Que muitos desses instrumentos não foram mais utilizados e foram para museus, né? Então, por exemplo, o cravo, a viola da gamba e aí todos os outros instrumentos, por exemplo, foi se percebendo que mesmo os instrumentos que a gente usa, por exemplo, nas orquestras hoje em dia, eles têm uma história mais antiga. Então, existe um violino do século XVII, por exemplo, que não é o violino que se usa hoje na orquestra sinfônica, é um ancestral desse instrumento, quer dizer, é o mesmo instrumento, a mesma afinação, só que é uma forma diferente de se tocar esse instrumento. Então, a música antiga trouxe esse viés de começar a entender também como que essa música do passado era tocada, quais eram as práticas musicais desse período, assim, não impondo uma prática musical moderna, contemporânea, como parâmetro. Então, isso dá relação também com a música afro-brasileira, que a gente procura tratar a música afro-brasileira em pé de igualdade com a música assim de tradição europeia. Então, não tem diferença para a gente. Luiz, sem querer te interromper, já interrompendo, isso desde os primórdios do Ânima ou para esse trabalho em especial? Assim, no começo do Ânima, a gente fazia isso de forma muito incipiente, assim, muito na intuição, muito assim, mas nesse trabalho foi a primeira vez que a gente teve a chance de trabalhar vamos dizer, com um músico antigo, vamos dizer, o Lelê, que é o Leandro Pérez, que, aliás, eu vou fazer uma propaganda, eu estou aqui com a camiseta dele, olha aqui, ó. Dá para ver aí? Opa, deixa eu ver o que está aqui. Leandro Pérez. Não dá para ler o que está em cima. O que está em cima? Então, esse é o Leandro. A arte do Ogan. A arte do Ogan. O Leandro é uma pessoa muito especial. O Ogan é o mestre de música, né, do terreiro, vamos dizer, simplificando a questão. E ele, nesse programa, ele trouxe para a gente, então, essa prática da música antiga afro-brasileira, ele trouxe para a gente ao vivo. Então, a gente pode ter, assim, a gente teve a chance de lidar com um músico que pensa musicalmente muito diferente da gente. Então, por exemplo, vamos dizer, a gente pode dizer que ele tem uma outra epistemologia musical. A gente, como a gente estudou em conservatório, tudo isso, a gente tem uma epistemologia europeia, baseada na melodia, na notação musical, né? E o Leandro vem com uma outra prática. Ele toca tudo de memória, né? Ele não lê música, quer dizer, a escrita não é uma coisa importante para ele. Que incrível isso, olha quanta coisa a gente está aprendendo aqui. E tem muito do teatro também, né, Luiz? Agora, sim. Eu estou vendo, antes de você falar do teatro, e eu ainda quero passar aqui, o pessoal está reagindo bastante aqui no chat, você pegou a rabeca, e eu vi que como é que se chama esse... O arco. O arco, né? O arco é bem diferente do arco contemporâneo, sim. Né? Sim, isso aqui é um arco medieval. Então, ele como instrumento, ele é um instrumento que não tem a sofisticação de um arco do violino de orquestra. Então, ele é totalmente desmontável. Você faz assim, você tira essa cunha aqui, só rapidinho. É crina de cavalo também? É crina, mas você, para dar atenção na crina, você não usa um parafuso, você usa uma cunha.
Então, essa cunha que dá atenção... Peraí, caiu tipo aqui. Um birimbau. Oi? É tipo um birimbau. Isso. Então, assim, esses instrumentos, então essa rabeca, ela diz muito sobre essa trajetória do ânima entre música antiga e música de tradição oral brasileira. Luiz, Porque... deixa eu pedir para você, então, dá uma palhinha para gente desse som aqui. Peraí, só que agora caiu uma coisa que eu tenho que achar. Ah, cadê? Bom, vai assim mesmo. Peraí. Não, pode procurar para ficar bonitinho aí. Vamos lá. Que coisa linda, que sonoridade, que timbre. Eu lembrei aqui do Quinteto Armorial. O Armorial usava também. Isso. O Antônio Nóbrega, ele, nas primeiras gravações do Armorial, ele usou a rabeca por influência do Ariano Suassuna, né, que botou na mão dele uma rabeca e falou: você vai tocar rabeca e não violino. Porque o Nóbrega, como eu também, né, a formação dele é de violinista. Então, e depois ele abandonou a rabeca, ele agora toca só violino, né? Ele diz que a rabeca meio que atrapalha o que ele quer fazer de música. Porque a rabeca, ela é tão tem tanta personalidade, né? Então, é isso que, assim, uma pessoa que inspirou muito o trabalho do ânima foi o José Eduardo Gramani, que foi um músico, fundador do ânima e violinista, assim, concertista e tal. E no final da vida dele, ele descobriu as rabecas brasileiras, né? Então, isso aqui é uma rabeca brasileira, esse instrumento aqui, vocês podem ver, ele é bem feito todo direto na madeira, cavado, né? Ele foi feito lá pelo seu Nelson da Rabeca, lá em Alagoas. Quem conhece um pouco de rabeca vai se lembrar desse nome, né? O Nelson da Rabeca, já falecido em 2022, ele se notabilizou por essas rabecas que ele faz, totalmente pessoais. Isso que você falou é muito certo, quer dizer, as rabecas têm uma identidade muito forte, cada rabeca é um instrumento. Que coisa linda. Gente, para aproveitar isso, a gente fala tanto aqui de política, são coisas, né, hard news e tudo mais, mas às vezes a gente abre espaço para respirar um pouquinho, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui, um pouco de arte, e o pessoal fica super feliz aqui. Deixa eu fazer mais uma rodada com vocês, começando pela Valéria. Luiz, deixa eu trazer aqui comentário do Adilércio Honório. Querido Adilércio Honório está dizendo assim: tem uma curiosidade, o repente nordestino tem influência das canções medievais? Eu acho que de uma certa maneira o Luiz até já antecipou essa questão aqui do Adilércio, mas a Valéria vai reforçar depois aqui. A Ana Lúcia Ferreira: parabéns, Conde, muito lindo, delicado, parabéns ao grupo. Valéria Couto: ânima, precisa fazer mais apresentações em São Paulo, por favor. E Ana Pimenta está aqui celebrando também, que lindo, viva Iemanjá. Eu sei que a Valéria está com a flauta dela aí também, do lado, e é uma flauta medieval. Correto, Valéria? Conta para a gente um pouco dessa flauta e explica para a gente, enfim, também da sua participação na composição geral do conceito e nesse espetáculo. Antes de falar da flauta, sobre a pergunta do repente, acho que tanto o Paulo quanto o Fia pesquisam muito isso, e a Silvia Ricardino, que não tá aqui com a gente agora, né? Ela também pode falar, ela tem todo ela tece todo um enredo quase sobre o repente a partir da Grécia, como ela é artista, né, e ela é tradutora de grego moderno também, ela tem essa visão pré-medieval, né, do repente, mas a gente pode, depois eu acho que o Fia e o Paulo podem tomar a palavra para explicar isso, tá? E muito melhor do que eu. As flautas que eu uso são flautas de diversas épocas, e desde 99 eu uso
também, não nesse CD, mas nessa trilogia, né? Que o Mar Anterior faz parte de uma trilogia que começou em 2010, que é a Donzela Guerreira, depois o Encantaria, em 2017, que a gente gravou, e agora o Mar Anterior. Essa trilogia tem o nome de Imaginário Sonoro Brasileiro, né? E a gente faz essa transfusão, esse entrecruzamento de tempo e de espaço, né? Elencando um núcleo, né? Quer dizer, dando direcionamento a núcleos desse nosso imaginário. Um da donzela que vai para a guerra, a partir do mito da donzela guerreira, e a gente se baseou no livro da professora Valnice Nogueira Galvão, lá da USP, que tem justamente a donzela guerreira, esqueci o subtítulo, e que... A Valnice Nogueira Galvão, que ela cuida da obra de um autor brasileiro, é o Guimarães Rosa, né? Não, é do... Não? Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. Isso, Euclides da Cunha. Exatamente. Recentemente teve uma série de artigos dela, quando foram as celebrações do Euclides da Cunha, lá no estado de São Paulo, eu acho, ou na Folha de São Paulo. No Jornal Estado. Ô, Valéria, deixa eu pedir para você tocar um pouquinho para gente escutar um pouquinho essa flauta. E fala assim da origem dessa flauta, um pouco da história dela, mostra ela para gente. Eu quero ver essa flauta. Essa flauta aqui é uma aquisição meio que recente. É uma flauta que está contida num manuscrito, desenho dela, né? Está num manuscrito do século XVI. Ela não é medieval, ela já é da Alta Renascença, né? Dos Países Baixos, e ela está num livro desenhadinha, e que tem diversas músicas compiladas por um flautista cego, um carrilhonista cego, holandês, que é o Jacob van Eyck. E esse livro se chama O Jardim das Delícias da Flauta. Não é legal esse nome? Lindo. Então, É alusivo à obra do Bosch, né? O pintor alemão. Exatamente. Né? Então, você vai ver aquela maravilha do Bosch, né? Sempre você vê uma flautinha lá. Né? Flauta é instrumento de andarilho, de tocador de cemitério, de tocador Tanto que tem aquela expressão levar a vida na flauta, né? O Paulo Dias e o Luiz estão aqui olhando para você falando assim, essa aí leva a vida na flauta. Levo. É o único pé de boi que leva a vida na flauta. Ô, Valéria, toca um pouquinho pra gente sentir esse timbre aí. Que lindo isso! Que maravilha! Como ela é aguda, né? Eu não esperava um som tão agudo, porque pelo desenho dela, eu pensei que seria um tom mais. Não tô reclamando, não. Achei lindíssimo. Essa música que 20, geralmente elas têm 24 centímetros, né? Mais ou menos. Como as flautas que a gente encontra no Alto Jequitinhonha. A gente tem modelos muito semelhantes, e até trouxe aqui, do Alto Jequitinhonha, e na sudoeste da Bahia.
Canudos, na Bahia, Perfeito. e as flautas de caboclinho também. É muita história. Vocês têm que escrever um livro, viu, sobre a história dos instrumentos. Acho que isso aí seria maravilhoso. Ó, o Luiz já piscou ali, né, Luiz? Você escreveu um livro sobre O Paulo isso. escreve um monte de livro. O Paulo Escreve, o Paulo vai falar para a gente agora. Deixa eu só reforçar com o público que está aqui nos acompanhando. Olha, deu para ver como é que vai ser o papo com os integrantes do Ânima, e não vão estar só vocês três ali, porque tem mais integrantes. Oi, como é que vai ser? Não vai estar só nós, não. Vai estar Silvia Ricardino, que eu já falei, que toca harpa medieval, embora ela seja arpista, já foi arpista da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. A Gisela Nogueira, que toca viola de arame, é violonista e professora aposentada da Unesp. O Ogan Leandro Pérez, os cantores Hugo Pieri, que é de Belo Horizonte, e o Daniel Issa, que é o nosso cantor convidado especial. Deixa eu explicar aqui para o público. Eles vão se apresentar, o Ânima vai se apresentar no Sesc Vila Mariana às 21 horas de hoje, dia 2 de fevereiro de 2024, sexta-feira, dia de Iemanjá. Vai ser uma noite muito especial. Então, portanto, vocês que estão nos assistindo aí, preparem-se, né? Consultem o Sesc, e creio eu que ainda dê para conseguir ingressos ali para assistir esse espetáculo. Vai ser um espetáculo único, aliás, é bom que eu diga isso também. Inclusive, falei para a Valéria, falou, não pode ser único, tem que ser uma temporada inteira, tem que ir para o Rio de Janeiro, né? Tem que ir para Belo Horizonte e também para o exterior. E eu vou passar para o Paulo. Eu ia dizer o seguinte, e às 5h30 da tarde, no próprio Sesc da Vila Mariana, vai ter um bate-papo. Esse bate-papo também precisa de convite especial, né? Não precisa de convite. Ali você pode retirar o ingresso na hora, né? Na hora, não tem problema. Perfeitamente. Paulo Dias, eu não sei se você tem aí perto de você algum instrumento de percussão. Aliás, eu diria, o próprio corpo pode ser um instrumento de percussão também. Então, você não quer tocar um pouco aí você mesmo para a gente ouvir? Olha lá, ele foi buscar lá. Ai, ai. Já que todo mundo tocou, né? Até eu vou tocar aqui. Eu tenho um instrumento de percussão aqui, ó. É um sapinho amazônico, ó. Olha que bonitinho. E aí, Paulo Dias, só explica pra gente, você tem que ativar seu microfone aí, querido. Que instrumento que é esse? É o atabaque rumpi, olha aqui, ó. Ok. É o instrumento que eu toco junto com o Ogan Leandro Pérez. O Leandro toca o instrumento solista, que é o rum, que é um instrumento mais grave. E na música afro-brasileira, na música africana em geral, o instrumento grave costuma fazer os solos, né? Então, isso passou para a música afro-brasileira. Então, esse instrumento, na verdade, eu vou tocar, mas ele não é o bam-bam-bam, digamos assim, o dono da festa. O dono da festa é o que o Ogan Leandro vai tocar no espetáculo. Então, é bom, só para dar uma levantada. Esse instrumento é tocado com os agdavis, que são 2 varinhas, né? Nessa nação do candomblé que chama-se Queto, né? Que é a vertente iorubá, digamos assim, com o Jeje Nagô. Eu vou tocar um pouquinho de um vasse. O vasse, que é um ritmo assim, ó. Gira
o Paulo Dias, que som poderoso. Tudo é muito... A música, os instrumentos que vocês usam, né? Todos eles têm muito ethos, muito rosto. É impressionante, né? Eu estou usando metáforas aqui para não repetir personalidade, mas é isso, né, o Paulo Dias? A gente se coloca fora da estandardização da música, né? Porque hoje você tem os instrumentos fabricados em grande escala, inclusive, sei lá, alguns instrumentos que eram considerados étnicos, né? Passaram também a ser fabricados. Até o berimbau, a LP lá americana fabrica berimbau de, não sei se é de A fibra. americana vende berimbau, né? E a própria conga, né, que vem do atabaque. Aqui, por exemplo, esse instrumento fabricado pelo Luiz Poeira, um grande luthier de instrumentos afro-brasileiros, que é chamado... Agora, vocês... Deixa eu aproveitar. Vocês... primeiro que tem um internauta aqui que está perguntando se dá para traduzir esse canto que você fez aí? Alguém aí está com o livro? Que língua que é? É Iorubá. É Iorubá? Ah, tá. Então, a gente vai ver aqui se dá para traduzir, porque Daqui a pouco, no livro... Paulo Dias não é fluente em Iorubá. Não sou. Eu não sou. Alguns cânticos não é possível traduzir, né? Porque o Iorubá fica muito modificado. Então, à luz do Iorubá moderno, assim, fica complicado, porque o Iorubá tem tons, né? O tom alto, o tom baixo e o tom médio. Eu creio que não deva ser fácil para vocês adquirirem os instrumentos, né? Tem que ser luthier sempre. Normalmente, sim. E luthiers especiais, né? Nós fugimos, né, da questão do instrumento standard. Então, por exemplo, as rabecas são absolutamente artesanais, feitas por artesãos brasileiros, as flautas por artesãos europeus. O próprio órgão medieval que eu toco, ele é feito também artesanalmente. É um órgão pequeno que tem um fole. Infelizmente, ele está no case, porque eu já botei ele no case para a gente já ir para o Sesc correndo aqui depois do programa. Mas, assim, a gente pensa na sonoridade como um dos fatores de identidade do grupo, do ânima. Né? Então, essa mistura, por exemplo, a viola de arame, que também casa com instrumentos europeus, né? Casa com o cravo, por exemplo. O ânima já teve uma época cravo na sua composição. Então, esse diálogo de timbres, né, é muito interessante, né? A flauta com o organeto, casa com a rabeca. Então, compõe... Olha, é um universo... sonora única. Não que a gente queira ser diferente de todo mundo. Na verdade, claro. Olha aí, flauta indígena. Flauta indígena, né? Também. É uma coluta. Então, quer dizer, também, uma época a gente teve a Marlu e Miranda no grupo, que trouxe a música indígena com muita força. Então, sei lá, são músicas, por exemplo, a música indígena é milenar, ela não é nem centenária. A própria música do candomblé é milenar, porque Ilê e Fé, que é a cidade considerada como o centro religioso, digamos, a partir do qual a religião dos orixás se difundiu, ele tem mais de 1000 anos de fundação. Olha quanta coisa importante. Paulo, a Valéria... A Valéria pegou essa flauta indígena aí, Valéria. Dá uma palhinha para a gente dessa flauta. Então, eu ia falar, esqueci de falar, que no Donzela Guerreira a gente inicia com essa flauta, e junto com um canto da Hildegard von Bingen, sabe? Aquela beata ou santa da Alemanha de 1190 e alguma coisa, né? E junto a gente fez uma junção com as questões das indígenas caxinauás, que são visionárias, como a Hildegard também foi, né?
Deu para ouvir? Deu para ouvir. É muito sutil, Ela né? tem a percussão aqui, ó. Aham. Que são é super delicado, né? É dos indígenas Calapalo. É uma flauta para o exterior, né? Assim, que ela não necessariamente está envolvida com os rituais sacros, né? E de cura. Ela também vai para as festas mais abertas, né? Valéria, a gente está chegando aqui, infelizmente, no final do programa, mas eu acho que o recado foi muito bem dado. Eu vou passar para o Luiz, quero ouvir o Luiz ainda para a gente terminar, mas antes trazer o comentário do público aqui. Olha, Edson Antunes, eu já vou passar para você falar a frase, né? A tradução. Edson Antunes, muito lindo, me lembrou Elomar, bravíssimo. Issadone, volta para tua terra, Oxumaré. Será que é isso que ela está dizendo, que é a tradução daquele... voa para tua terra, Oxumaré, voa para a terra de Aracá, voa para tua terra, Oxumaré. É exatamente tá isso. Aí. Norubá, Oxumaré, Lelemale, Oxumaré, Lelemale, Aracá, Lelemare, Oxumaré. Olha só, o Edelgard Hermani está dizendo que programa maravilhoso, muito obrigado. Coisa linda essa flauta, igualmente a flautista. A subscrevo aqui. Tá dizendo, Conde, tem que bater na cabeça do sapinho 2 vezes depois de arranhar a costa e põe mais força nisso, mano. É que eu não queria fazer muito escândalo aqui. Nelson Roberto de Oliveira, arrobobô ao chumaré. Arrobobô ao chumaré. Luiz Silveira Cruz, pode traduzir esse canto? Ele que perguntou. Felipe Pérez, grande Paulo, fiz um curso com ele no Conservatório de Tatuí, grande professor, artista e acadêmico. E o Zé Márcio Caipira, Urbano Aratara, que lindo isso, Conde está levando arte e música para o seu programa, é o máximo, adorei, amei isso. É para quebrar realmente o ritmo, né, dessa coisa de política. Cada vez eu quero mais fazer isso, inclusive, para a gente poder também viver. Querido Luiz Fiaming, você vai terminar, vai fechar o nosso papo, e eu vou simplesmente pedir para você deixar o seu recado, fazer o convite para as pessoas irem no Sesc. E eu vi que você tinha falado alguma coisa. O Paulo Dias é que escreve muitos livros, mas um livro sobre o ânima cai bem, hein? E tanto eu quanto a Valéria somos professores lá na UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Então a gente tem um contato bem diário assim, com os alunos, com a academia, e é muito bom esse trânsito entre a academia e o palco, né? A gente está sempre nesses dois mundos. Mas uma coisa que eu queria ressaltar rapidamente, no âmbito da política exatamente, é que uma das figuras muito importantes para nós foi o Mário de Andrade, né? E toda a pesquisa que ele fez na década de 20 e 30. E o Mário de Andrade, como todos sabemos, foi um grande incentivador e articulador das políticas culturais, né, no Brasil, além de ter sido o grande poeta modernista, né? Mas, então, em termos de política cultural, a gente segue essas diretrizes inauguradas lá pelo Mário, ainda na primeira metade do século XX, no sentido que a gente procura, vamos dizer, redescobrir e trazer para a composição, para a música de concerto, elementos também da música tradicional, mas sem essa adaptação, sem um filtro, né? Então a gente não faz música orquestral, por exemplo, a gente não faz como o Villa-Lobos e outros tantos grandes compositores fizeram, né? A música tradicional e transcrever para a orquestra. O nosso ponto é outro, a gente vê essas relações exatamente de uma prática musical ancestral. Então esses instrumentos que a gente toca, todos são irmanados nessa confraria de instrumentos não padronizados, como o Paulo bem falou, né? E artesanais. Então,
As rabecas, por exemplo, é assim, é difícil falar sobre uma rabeca, porque cada rabequeiro faz o seu instrumento para tocar ele próprio. E daí, então, falando nisso, inclusive, eu queria fazer Quem um que está convite. fazendo esse sonzinho? Não sei aqui. Não? Vou bater um som bonito aqui. Eu não sei de onde. É a campainha da minha casa, mas eu já silenciei aqui. É a campainha da casa do Paulo Dias. A campainha da casa do Paulo Dias também é música, né? Tá certo. Então, na semana que vem, eu vou estar dando uma oficina sobre rabecas brasileiras no Sesc Vila Mariana também, de terça a sexta-feira, à noite, sempre das 6h30 às 9 da noite. E o título da palestra chama Rabeque-se, Rabeca de A a Z. Então, eu vou falar sobre todos esses panoramas da rabeca, rabeca brasileira, rabeca medieval, essas junções, etc. É isso. Então, eu convido mais uma vez todo mundo para o concerto hoje e para a nossa fala, para a gente ouvir também os nossos colegas que são muito importantes nesse trabalho também. Gente, eu quero agradecer imensamente. Vou até pedir, vou falar aqui com o nosso operador, o Danilo, da TVT, que deve estar ali. Ele faz a transição do YouTube para a TV aberta em São Paulo, trabalho maravilhoso. Eu vou esticar um pouquinho, porque eu quero trazer aqui, né, um pouco mais do espetáculo gravado que está disponível no YouTube de vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos ouvir mais um pouquinho o grupo Ânima. Oi, querida, você quer falar, Valéria? Um negocinho só, duas coisas bem curtinhas. É importante dizer que essa questão da escrita, o Paulo coordena a Associação Cultural Cachoeira, eles têm muitas publicações, não dentro dessa linha do Ânima, mas que combina com coisas aí, a gente bebe muito dessas fontes de pesquisa etnográfica que a associação faz, etnomusicológica, né? E a segunda coisa é que esse espetáculo, ele é todo ilustrado e tem bases na obra da artista negra feminista Rosana Paulino. Então, você vê no encarte do CD e hoje no nosso show a obra da Rosana. Era isso. Perfeito, perfeito. Eu quero agradecer também o Marcos Ferreira, que sugeriu essa pauta aqui. Eu fiquei muito grato a ele. Inclusive, ele me gravou um áudio fantástico para conduzir um pouco aqui. Ele está participando daqui. Marcão, um beijo para você. E quero dizer também, querem conhecer o trabalho do Ânima, está tudo no Spotify, tudo no Deezer, em todas as plataformas, né? É só você clicar lá, Grupo Ânima, e que você vai encontrar esse trabalho maravilhoso. A gente fecha, então, com mais um pouquinho de Ânima aqui para vocês. Obrigado, gente! Sesc Vila Mariana, hoje, 9 da noite, Grupo Ânima em São Paulo, espetáculo único